preparados para hoje? Estão certinho? Estava falando com meus colegas do Ministério de Louvor, que eu passei muito mal hoje pela manhã, por dores fortes no joelho. Não estudei muito bem o sermão. É vergonhoso falar isso. Mas eu vou orar a Deus para que Ele me lembre desse sermão. Eu já preguei várias e várias vezes esse sermão. Bruno é que várias vezes eu preguei desse sermão. E é uma história muito impressionante, não é verdade? Esse é o jovem Eleutério. Mas antes de invocar a Deus, para que Ele se manifeste no nosso meio, gostaria de saber se a sua escritura em Romanos capítulo 12. Deixa aberto. Encontrar? Agora tem uma pergunta. Essa escritura está no seu coração, amém? Ou está no tablet? Está aqui dentro? Hebreus 12. Portanto, pelo fato de estarmos cercados por uma nuvem tão grande de testemunhas, ponhamos de lado qualquer impedimento, isto é, o pecado que facilmente impede no avanço, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, contemplando o autor e consumador de nossa confiança, Jesus, o Messias. Amado Pai Celestial, damos graças e louvores por sua manifestação no meio dos louvores. Pedimos a Ti que conceda o Teu Santo Espírito ao ministrarmos a Tua palavra sobre a história deste jovem que o Senhor abençoou com grande coragem. Rogamos a Ti, ó Deus, também que nos conceda esse Espírito corajoso para proclamarmos o Teu Evangelho. Amém. Esse aqui é o sermão de ontem, tá? Você já ouviu falar sobre o Coliseu? É bonito, né? Não para o cristianismo. Não é bonito para o cristianismo. Ele era magnífico em sua estrutura. Hoje ele está todo decaído, destruído. Por que será que Deus destruiu o Coliseu? Por que será que Deus deixou o Coliseu lá? Ou uma obra que antigamente era maravilhosa, agora ela é uma grande assombro. O Coliseu foi utilizado durante aproximadamente 500 anos. Teve sido o último registro efetuado no século VI da nossa era, bastante depois da queda de Roma em 476. O edifício deixou de ser usado para entretenimento no começo da Idade Média, mas foi mais tarde usado como habitação, oficina, forte, pedreira, sede de ordens religiosas e templo cristão. Irônico, né? Foi usado como templo cristão. Uma das razões de eu não ir a circo, opinião de Maidson, não opinião da Igreja de Sétimo Dia, tá ok? Fazendo a cabeça? Minha opinião. De eu não ir a circo é por causa do Coliseu. Onde surgiu o circo? No Coliseu. E por que existiu lá no Coliseu? Quando os cristãos eram mortos, entravam os palhaços. Estavam todos os shows do circo hoje para distrair a plateia. Essa é a verdadeira origem do circo. E toda vez que você vai no circo, você aplaude a sua origem. Isso é o circo. Eu não vou a circo. Tá bom? Não é regra da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vou contar a história para vocês então desse jovem, que eu quero ter o prazer de conhecer debaixo da árvore da vida. Ontem vocês refletiram bastante sobre isso, né? Qual o tipo de amigo você quer encontrar debaixo da árvore da vida? Se você quer encontrar o seu amigo debaixo da árvore da vida, o que você tem que fazer com ele? Falar o que com ele? O Evangelho de Cristo. Puro e simples. Eleutério era um jovem
simples, de 20 anos de idade. Ele aprendeu o Evangelho através de sua mãe e de Anacleto. Graças a Deus que no céu isso não vai existir. Amém. Ele se tornou, aos 16 anos ele se tornou diácono, aos 18 anos se tornou pastor e aos 20 anos se tornou bispo. Veja a trajetória desse jovem. As pregações do jovem bispo estavam resultando numa grande colheita de almas e seu nome foi levado pelas asas da fama aos ouvidos de Adriano. Adriano era o imperador daquela época, em Roma. E Adriano tinha um prazer enorme de matar os cristãos famosos. Os cristãos se incomodavam. Tipo eu e você, não seríamos mortos por ele não. A gente não incomoda. Mas se você incomodasse aqui nesse bairro, você reconhecia a face dura de Adriano. E como ele te mataria? Ele tem o prazer de matar você. Então, ouvindo sobre esse jovem, qual é o nome dele? Caso você esqueça, tem uma cola. Eleutério. Ele ouvindo sobre Eleutério e sobre a sua influência na sociedade, como ele movia as pessoas a serem batizadas pelo nome de Jesus Cristo, ele enviou o seu melhor soldado, o seu melhor general, Félix, não com 5 homens, nem com 10 ou 15 homens, mas com 200 homens, para prender apenas um jovem de 20 anos. Quando o Félix chega na capela de Eleutério, ele vê que Eleutério está como eu agora, falando para vocês do sermão, e as pessoas estão pensando e não estão conversando umas com as outras. E assim, Félix manda seus soldados rondar a igreja e ele entra. Mas ele ficou tão impactado com a reverência daquele local que ele não conseguiu se mover. E ele foi obrigado pelo poder de Deus a ouvir o sermão de Deus. Por isso é tão importante, igreja, manter reverência. Tá certo? A reverência é o princípio do quê? Meu Deus. A reverência é o princípio da... Sabe? Nós estamos incomodando aqui. Dá uma ajuda. A reverência é o princípio da sabedoria. Não é à toa que quando uma pessoa está falando a mensagem do rei, os outros devem ficar em silêncio para poder meditar. A voz do Espírito é suave. E se você gritar, ou até tentar fazer o suave dele, você vai atrapalhar a pessoa que está do seu lado de receber a promessa de salvação. Então, Félix, vendo o silêncio e a devoção dos cristãos no templo do Altíssimo e a luz celeste brilhando à volta do bispo, a unção e a eloquência com que ele falava, deixaram o soldado pagão preso ao solo em temor e reverência. Ele esperou até que o sermão terminasse, mas em vez de se lançar sobre o servo indefeso de Cristo e arrastá-lo ao martírio, pôs-se de joelhos sempre na igreja, orando ao Deus verdadeiro. O povo foi tomado de surpresa, os soldados olhavam uns para os outros, estupefatos. Imagine a cena. Imagine tipo um Paulo da vida, que mataram, não que ele matava os cristãos, exatamente, ele prendia os cristãos para serem matados. Entra aqui o soldado romano que vem para matar, para te prender. Como você, igreja, reagiria nessa situação? Vamos levar nosso maravilhoso bispo Eleutério. Mas Deus tinha um propósito para aquele soldado. Qual o nome dele? Félix. Está prestando atenção. Félix. Félix, quando terminou o sermão de Eleutério, Félix caiu de joelhos e não sabia o que falar. Tremido. Até que Eleutério coloca a mão sobre Félix e pede que ele se levante. E o Eleutério fala: eu sei o que você veio fazer aqui. Eu vou para Roma com você. E assim, Eleutério, Félix e seus 200 homens começaram a caminho de Roma para que Eleutério fosse morto no Coliseu. A caminho de Roma eles pararam num rio chamado Pó. E Eleutério é tão cheio da virtude do Espírito
Deus, que ele compreende as oportunidades que o Espírito de Deus te dá. O que Tiago fala, aproveitei todas as oportunidades. Okay? E quando estavam parados para descansar, se recuperar, o Evangelho começou a falar de Jesus Cristo, começou a falar de sua obra redentora, começou a pregar. Ele ia morrer mesmo, então é melhor salvar mais gente que precisa ser salva. O Evangelho começou a falar, ia falar, e Félix disse: basta, eu quero ser batizado agora. Félix foi batizado, e alguns dos seus soldados também. Então assim prossegue a caminhada ao encontro de Adriano. E eu quero ler para vocês como foi esse contato de Adriano e Eleutério. Quando Adriano olha para Eleutério, ele fica abismado pela beleza que Eleutério tinha. Ser um jovem robusto, que fala, pessoa forte e tal, bonita. E ele falou assim: você está perdendo seu tempo, Eleutério, vivendo um evangelho, dando a sua vida para isso. Eu quero te oferecer uma coisa. Eleutério permaneceu em silêncio. Novamente o imperador falou: responde a pergunta que te fiz. Pergunta essa: como é possível que tu, um homem tão ilustre, te entregues a toda a superstição de acreditar num Deus que foi crucificado pelos homens? Por que te entregues à escravidão da superstição e serves a um homem morto que sofreu a miserável morte de um criminoso? Levantando os olhos ao céu, Eleutério respondeu: a verdadeira liberdade somente é encontrada no serviço do Criador do céu e da terra. Num tom mais compassivo, Adriano prometeu: obedece minhas ordens e dar-te-ei um posto de honra em meu palácio. Guardem essa palavra de Eleutério. Que pena que não trouxeram coisas para escrever, mas guardem a palavra de Eleutério. Tuas palavras, tornou Eleutério, estão envenenadas com o engano e a amargura. Como assim? Eu sou o imperador Adriano? Eu tenho Roma em minhas mãos, eu tenho o mundo em minhas mãos, eu posso te dar todas as riquezas, eu posso te dar todas as províncias, e você vive por um homem louco que está morto, uma superstição do judaísmo. Você está perdendo o seu tempo. Quem é você para rejeitar todo esse poder que eu estou te dando? E Adriano manda preparar uma cama de cobre. Ela é como uma grelha, mais grande. E aonde foi feito isso? Lá no Coliseu. Instalou por Roma, teve uma festinha no Coliseu. Os palhaços chegaram, o povão chegou, ficavam agitados e tudo muito mais. A fornalha foi acesa, a grelha foi colocada em cima daquela fornalha, e o Eleutério, ele deitou sobre aquela fornalha como se fosse uma cama de tênis e ficou ali. Quando o fogo foi ateado e as chamas lambiam a grade de cobre, o mar ficou despido, levantado pelas mãos rudes dos soldados para a cama de tortura. Nenhum peregrino de pés feridos acendeu seus membros cansados no leito de musgo com tanto alívio e refrigério como fez o bispo Eleutério em sua cama de fogo. Os elementos da natureza são criação de Deus, obedecem ao seu comando. Depois de 1 hora, durante a qual permaneceu acorrentado à grade, sem se queimar e sem que um único fio de seu cabelo fosse chamuscado, o jovem foi solto. Não estou contando uma história para vocês do tempo do Êxodo, do Antigo Testamento. Nem estou contando uma história para vocês do tempo do Novo Testamento. Eu estou contando uma história para vocês, mais ou menos assim, no século I, do século II ou III, mais ou menos 300 anos depois de Cristo. Você viu a mão de Deus aqui? E como você pode dizer para mim que Deus não existe? Deus apagou o fogo. O Eleutério não se queimou. O fogo queimava, mas o Eleutério não se queimava naquele fogo. E ele foi solto. O Eleutério aproveitou a oportunidade. Ele disse: Romanos, bradou Marte, ouvi-me. Grande e verdadeiro é o Deus onipotente. Não há outro Deus além deste que vos foi pregado pelos apóstolos Pedro e Paulo, através de quem muitas curas e outros milagres foram realizados entre vós. E por meio de quem o impiedoso mago Simão foi derrotado, e os ídolos surdos e mudos
como se o vosso imperador agora foram feitos em pedaços. Adriano, que tudo ouvia, espumou de raiva e ordenou fosse preparado outro instrumento de tortura ainda mais terrível, uma imensa frigideira cheia de óleo e piche, postas sobre uma grande fogueira. Quando a composição da caldeira estava fervendo e espumando, o imperador advertiu uma vez mais a Eleutério: ao menos tenha pena de sua juventude e nobreza, e não mais incorra na ira dos deuses, ou logo estarás com esse óleo fervente. Eleutério sorriu à ameaça do imperador. Admira-me, proferiu ele, que tu sabes tanta coisa. Nunca hajas ouvido falar dos 3 jovens lançados na fornalha ardente de Babilônia? As chamas subiram a mais de 20 metros, e no meio desse fogo eles cantaram e regozijaram-se, porque estavam passeando com o Filho de Deus, a quem eu adoro. Indigno sacerdote sei seu que sou, e que nunca me abandonou desde a minha infância. Havendo declarado isso, saltou para a panela em ebulição. Você teve coragem? No momento em que a tocou, o fogo apagou-se. E a massa espumante de óleo e piche esfriou e endureceu. O santo Marte, voltando-se ao imperador, indagou: agora, quais são as suas ameaças? O teu fogo, a tua grelha e a tua frigideira tornaram-se para mim cama de rosas e não puderam me ferir. Oh,